Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Desculpa porque eu estou com uma limitação de saúde física, então eu preciso falar sentado. Posso até arrumar uma desculpa bíblica, né? Jesus assentando-se passou a ensinar. Mas é um prazer. Parabéns aí pelo evento, tanto ao Bibo como à Flan. E a gente vai tentar refletir e pensar um pouco sobre a teologia bíblica e o desdobramento disso com aquilo que tem a ver com a missão. E para pensar sobre isso, eu me lembro do Salmo 19, que é um salmo muito interessante, porque o salmista ele está assim meio que encantado com a realidade da parte de Deus. E ele começa a dizer que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia, né, a obra de suas mãos, e um dia conta essa história para o outro dia, e ele vai descrevendo isso. E depois, a partir do verso 7, ele dá uma guinada, e parece que ele foi dormir, comeu lá um bolo de fubá e levantou no outro dia, e começa a dizer coisa inesperada, do tipo, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma, né? E ali é muito interessante, porque o salmista vai dizer para a gente, que é uma coisa completamente além da nossa compreensão, como é que o Deus infinito, que está além do tempo e do espaço, fora da compreensão das limitações humanas, se fez perceber por um caminho que envolve dois tipos de revelação. Aquilo que os teólogos resolveram chamar de revelação na natureza, ou revelação natural, por meio da criação, e ele faz todo um elogio de palavras extraordinárias. Depois ele entra nessa questão de que o divino, num certo sentido, cabe na gramática, que ele se apresenta no desfile fonético que adquire significado no mundo dos seres humanos limitados e mortais, e se faz presente dessa maneira. E ele fica tão encantado com isso, que ele termina dizendo, eu não sei nem como é que eu reajo diante dessa situação. E aí, ele diz algumas coisas muito legais, assim. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Se eu fosse você, eu lia todo dia. É um livro interessante, viu? Porque ele diz o seguinte, ele vai dizer, olha, esses preceitos, esses testemunhos, esses mandamentos, essa lei do Senhor, é mais doce do que o mel. E muito interessante, eu nunca imaginaria que alguém ia fazer teologia ia parar no mel, porque ele não tinha Häagen-Dazs, né? Não tinha... como é que chama aquele Ferreiro Rocher, né? Qualquer coisa desse tipo para comparar. Ele pegou o mais doce que ele tinha ali, e é provável que seja mel de tâmara, que ainda é mais doce, né? Os beduínos do deserto falam que tem 26 vitaminas, um daqueles. E aí ele fala que é mais interessante do que ouro puro. Olha, as pessoas andam atrás de ouro e elas querem um ouro para desfrutar prazer. E o salmista diz, cara, eu fiquei abobalhado assim, com essa questão da palavra divina. E aí ele tenta fazer um negócio tão extraordinário e fala, caramba, como Deus, através da palavra, fez tudo isso, eu queria presenteá-lo. Como é que eu faço para devolver um pouco? Aí ele termina dizendo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração possam ser agradáveis, produzir algo que deixe o Senhor feliz. Sabe o lance da criança que quer tirar o sorriso do pai e da mãe quando está fazendo um negócio diferente? Eu queria, Senhor, que o Senhor pudesse sentir pelo menos um pouco disso. Quando você vê uma coisa dessa, você entende qual que é a dimensão extraordinária, absolutamente impressionante, e que eu não sei porque que me chamaram, porque eu não tenho a mínima condição de explicar para vocês, que é como a grandiosidade, o poder, a inescrutabilidade, esse elemento inefável que envolve o Criador do universo, se faz presente por meio da palavra.
E é interessante, né, que isso é tão profundo, que não só Deus não deixou nenhuma foto dele, não mandou nenhuma música do YouTube celestial para nós, ele mandou o seu nome e a sua palavra. E quando nós temos a trajetória da história maior da redenção, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando a gente percebe isso, a gente descobre que o caminho da sintonia extraordinária com Deus passa pelo elogio da palavra. E é tão impressionante isso, que toda cultura bíblica, toda cultura, digamos assim, que vai moldar o que a gente chama do perfil hebraico de ser, ela passa pelo elogio da palavra. Enquanto no mundo grego, por exemplo, o importante é ver, no mundo hebraico o importante é ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve. Enquanto no mundo grego é tão importante o ícone, a ideia. Ideia é uma palavra que vem do verbo que significa ver. E no mundo hebraico não é assim. É tão interessante esse jeito peculiar, que nos convoca a se aproximar de maneira diferenciada de Deus através da sua palavra. E essa palavra vem para nós trazida mediante um texto que caminha através da história, que passa pela comunidade da fé, que surge de experiências profundas e espontâneas, individuais e comunitárias, e se organiza através dos séculos até formar isso que você chama de Bíblia. Esse texto, isso que é o ponto de partida, a referência fundamental, que sempre foi assim e que a comunidade da fé do contexto europeu do século XV e XVI retomou. Porque, na verdade, a Bíblia, como palavra de Deus, ela é acompanhada de outros elementos. É como assim, sabe, um piano que é tocado por um exímio musicista e que alguém vai lá e canta junto, tenta acompanhar, né, trazendo, ou então um coral que tenta acompanhar, mas o tom é dado por ali. E aí você tem a tradição, você tem a experiência histórica, você tem a experiência das pessoas, você tem o uso da razão, mas nenhum deles está realmente por trás da música. O que está tocando é o piano. Então, nesse sentido, a gente sabe que a tarefa de fazer teologia, que a gente tem a coragem de fazer um negócio desse, envolve o uso da razão, envolve a tradição, envolve a experiência, mas a música, ela surge da palavra. E eu acho tão interessante essa palavra, sabe por quê? Porque é muito difícil a gente criar qualquer proposta de avaliação da realidade e que ao mesmo tempo sirva de diretriz para qualquer comunidade na história, porque os estudiosos alemães, eles criaram uma expressão muito interessante que chama-se o Zeitgeist, o espírito do tempo. Existe um determinado momento da história que os diversos contornos históricos, políticos, sociais, filosóficos, definem um jeito de ser, e ali surgem questões, surgem discussões e surgem propostas. Só que passou um pouco do tempo, tudo aquilo que foi dito ganha cheiro de naftalina, não consegue subsistir. Esses dias eu estava tentando ler um livro de um rapaz muito simpático chamado René Descartes, né? Discurso do Método. Ele mandou um abraço para vocês, inclusive. E na tentativa de ler lá, a gente começa a ler uns capítulos e fala: meu, que coisa doida que o cara fala aqui. Em determinado momento ele fala que tem uma glândula que liga a alma com o espírito, chamado glândula pineal, e dá umas viajadas assim, que você fala: caramba, esse cara inicia toda aquilo que é chamado mundo moderno científico, mas tem umas coisas ali que, como diz o adolescente, de repente parece que não sei, porque realmente não faz sentido. É isso que acontece. Todos os nossos discursos, todas as nossas reflexões, todas as nossas ponderações, todos os movimentos estão condenados
a inutilidade, a perda de referência, eles não sobrevivem. Coisa mais impressionante é que a Bíblia não é assim. É doideira, porque se você puder pensar na galera que faz parte dessa composição, dessa sinfonia impressionante, era um pessoal cheirando peixe na beira do lago da Galileia. Era uma turma que não cheirava peixe, cheirava cabrito e ovelha. E era um pessoal que não tinha qualquer relevância. Você vai estudar o mundo antigo, a Suméria, a Babilônia, os assírios, depois os persas, os gregos, os romanos, tal. E aí você vê a terra de Israel, aquilo é um lugar que é, como eu digo, é um país de primeira. Você põe a segunda marcha, acaba o país, não tem mais nada. É um povo limitado. Na época de Jesus, ele é o fim do Império Romano. E aquele pessoal nunca teve nenhuma relevância na história da civilização, da grandiosidade. E como é que essa turma compôs uma sequência literária tão impressionante? E eu acho interessante porque o grande desafio, quando a gente tenta falar sobre a realidade, é que ela é diversificada demais. Ela é ampla demais. Então, quando você olha para cá, você já não enxerga o outro lado. Quando você tenta descrever algo aqui, o outro escapou. A diversidade da Bíblia, as suas parábolas, as suas narrativas, o seu material de sabedoria, o seu material de lamento, coisa tão impressionante, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A sua expressão poética efusiva, as suas narrativas históricas, o seu material técnico, a sua discussão, ele é tão diversificado que ele tem um elemento assim meio que globalizante, universal por definição, e que ao mesmo tempo é multiforme e diversificado. Então, é como se a gente tivesse esse elemento que qualquer que chegar perto vai achar um ponto de contato para ter uma conexão com o sagrado. Isso é tão impressionante. Eu comparo a revelação bíblica, sabe esses adaptadores que a gente tem, que servem em qualquer tomada, que são aqueles que eles vendem universal no aeroporto. Você pode pôr, sei lá, a tomada do ET na espaçonave, tem um jeito de encaixar, tomada inglesa, americana, brasileira, europeia, seja lá mais o que. Então, assim, a Bíblia acha espaço em qualquer lugar. E eu fico tão impressionado porque eu tive a experiência de conversar com pessoas assim de altíssima referência acadêmica do ambiente da América do Norte, do ambiente da Europa. E aí você olha para aquela pessoa e vê o brilho nos olhos dele dizendo: eu encontrei a fé em Cristo. Depois você vai para o Oriente Médio e encontra um grupo de árabes vivendo numa cultura totalmente diferente, celebrando a fé. Depois você encontra judeus, africanos, asiáticos. Eu me lembro uma vez que, depois de ter ido a Jerusalém, eu fui para o norte do Brasil e encontrei uma tribo indígena. Eu tinha estado no lugar onde o Pentecoste aconteceu. E depois eu vi aquela tribo indígena dançando e celebrando a fé. Eu falei: que doideira! O que é isso? Como é que pode uma mensagem que não cabe numa redução filosófica ou teológica de nenhum tipo entrar com força, com poder, com transformação e vida em todo povo, tribo, língua, raça e nação? Como acontece isso? Eu até hoje não sei. Se alguém puder me ajudar, me explique. É impressionante. Então, quando a gente pensa nessa ideia de uma teologia bíblica, a gente não está falando de criar um método mais inteligente, não está falando de a gente achar uma pedra filosofal, metodológica, que diga: olha como a gente acertou e os outros não estão sabendo de nada. Não, isso é um encantamento pelo fato de Deus ter falado, Ele ter apresentado a sua palavra.
que salva, cura, atinge, transforma e faz aquilo que depois a gente nem consegue explicar. É curioso que os reformadores na história, eles olharam para a Bíblia, cometeram uma série de equívocos, se desentenderam entre si e fizeram uma série de coisas que merecem pontos de interrogação, mas eles olharam para a direção certa. Mas vocês sabem que só em 1787, numa cidadezinha chamada Altdorf, na Alemanha, é que um indivíduo chamado Johann Gabler resolveu falar: pessoal, é o seguinte, a gente precisa olhar diretamente para o texto bíblico, independentemente das caixas estabelecidas do ponto de vista confessional, do ponto de vista da dogmática, do ponto de vista da sistemática. E aí nasceu, do ponto de vista histórico, que a gente chama de teologia bíblica, mas nem tinha separado ainda Antigo e Novo Testamento para ser estudado especificamente. Mas o que acontece no decorrer dos anos? Cresceu o interesse de beber da fonte, de fazer exegese, de ir atrás do sentido primeiro do texto. E a coisa interessante para a gente entender assim, para mim, fazer a teologia do ponto de vista da nossa tradição ocidental é igual comprar suco de caixinha. Sabe aquele suco de caixinha que tem mais gosto de caixinha do que de suco, né? E quando você mexe com a teologia bíblica, é comer a fruta pura. É aquele kiwi verdinho assim que chega a estar derretendo. Amém, irmãos? Que foi abençoado, levante a mão, né? É aquela manga assim que chega, derrete. Você não sabe se é manga, não sabe se é sorvete. E você fala: como assim Deus não existe depois de comer aquela manga, né? Então, é impressionante por causa desse elemento todo. E aí, quando a gente vai caminhar por essa jornada, por esse ambiente tão extraordinário da teologia bíblica, ao mesmo tempo que a gente celebra essa diversidade, essa variabilidade, essa capacidade de tocar nas cordas do coração de tudo quanto é gente, de qualquer momento da história, com a mesma força e impacto, a gente percebe que ela tem certas diretrizes muito nítidas. Ela aponta para a glória de Deus, ela traz uma interpretação da história, ela mexe com a questão existencial do ser humano, ela dá explicação para essa realidade de tensão entre o transcendente e o imanente. Mas a coisa interessante, e que eu acho extraordinário, é que no fundo, a teologia bíblica é uma tremenda história de amor. Vamos contar como é que a coisa foi, vou contar para vocês. Então assim, era uma vez Deus com os seus belos seres criados que resolveram fazer malcriação para ele. E nesse processo, eles perderam a conexão. A narrativa da queda mostra como houve ruptura com Deus, houve ruptura psicológica. Você vê que o ser humano se esconde, cheio de culpa, ele não consegue lidar com a sua própria intimidade, por isso que de perto ninguém é normal. Amém, irmãos? Senti que foi comigo, pastor, falou profundamente, né? Esse ser humano também perdeu a conexão com o próximo. A primeira coisa que Adão faz é colocar a culpa em Eva. Aí você tem o início dessa ruptura sociológica. Depois, o meio ambiente à nossa volta, que deveria ter essa sintonia de bênção, se torna um problema, porque agora a terra produz ervas daninhas, espinheiros. As versões antigas falam de cardos e abrolhos. Uma boa dica para uma dupla sertaneja evangélica. Aí surgiu, né? Os irmãos Cardos e Abrolhos vão cantar hoje. Então, essa realidade mostra essa ruptura. E aí, nesse dilema de ruptura e distanciamento, Deus fica com saudade da gente. É muito show de bola isso. Aí ele vem atrás. O que Deus faz? Deus deixa o ser humano no caminho das suas próprias escolhas construir toda uma série de elementos que apontam na direção de uma atitude subversiva de tentar pegar o lugar de Deus. Todos os grandes impérios do passado divinizavam seus protagonistas, que eram seus monarcas, imperadores, faraós, e construíam um mundo
fundamentado na exploração do ser humano pelo ser humano e numa postura de divinização desses indivíduos. Nesse processo, Deus pega um indivíduo cheirando pasto, né, lá com os seus cabritos, ovelhas, etc., e chama esse homem Abraão para sair de uma zona de conforto do lugar desse e faz a história de um povo. E esse povo é conduzido de uma maneira, sabe o que é legal de ler a Bíblia? Se você ler direito, é frio na barriga o tempo todo, porque é doideira. Você fala, quer ver que esse povo que conhece a Deus vai acabar com tudo? Ó nós na fita aí. Aliás, alguém me perguntou, você acredita na Igreja de Cristo? Acredito, por quê? Os cristãos estão tentando destruir há 2000 anos e não conseguiram até hoje. Eles fazem de tudo. E aí, assim que acontece a história. Então você vê os patriarcas, a confusão de família, quer dizer, cada momento você lê e fala, ixi, vai dar ruim. E aí de repente vem a nova cena, Deus realinha o cenário. E aí esse pessoal vai parar no Egito e vai ser escravo. E vai ficar debaixo de uma nação poderosa. E é interessante, a identidade desse povo surge exatamente nesse momento de libertação. E Deus, com seu lado sensacional, para não esquecer nunca, ele fala, vão comer todo mundo junto, e aí vocês nunca vão esquecer do que eu fiz para vocês. Daí nasceu a refeição do Pêssar, da Páscoa, que é a matriz da nossa ceia do Senhor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. E aí, Deus chega para esse povo liberto e fala, eu queria morar pertinho de vocês. A gente fala em evangeliquez, em teologuez, o Senhor gostaria de habitar entre nós por meio da sua aliança. Mas a ideia é essa, eu quero estar junto de vocês. E Deus propõe um contrato. Aliás, pega um modelo que estava correndo no mundo antigo, né? Que era um contrato de duas partes, de um suzerano e um vassalo, que os hititas tinham montado, e ele estabelece a sua aliança com Israel para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí ele vai viver. E aí, como Deus gosta desse lado simples da coisa, ele propõe a teologia do Lego. Ele manda fazer o tabernáculo. Show de bola, aquela galera só podia aprender teologia desse jeito. E aí, na teologia do Lego, onde o espaço é colocado sobre o sagrado, onde o tempo é colocado sobre o sagrado, na reconstrução do que seria um calendário, esse povo vai ouvir de Deus a coisa que a gente talvez nunca tinha entendido, que Deus diz para eles, olha, vocês querem viver em parceria comigo? Posso morar junto de vocês? Então, para que isso seja possível, vocês veem que a nossa sociedade é muito desigual. Então, vocês querem estar comigo? Eles respondem sim. Êxodo capítulo 19. E quando eles respondem sim, Deus diz, pois é, então deixa eu dar as diretrizes para que vocês possam chegar junto de mim. Você já parou para pensar que a lei de Deus não foi um monte de exigências sem sentido? Foi para permitir que o homem perverso, mau e sem referência ética pudesse ter comunhão, proximidade diante de Deus. Que seria impossível isso se não fossem todas as diretrizes que envolviam os sacrifícios dentro daquele ambiente antropológico, cultural. É só para a gente poder chegar junto. E quando Deus faz isso, Ele diz, pessoal, sabe qual é o plano que eu tenho na mão? Sabe qual é a carta que está aqui na manga? Sabe por que eu estou chamando vocês? Ele vai dizer em Êxodo 19, 5, 6, vocês estão vendo como é que funciona esse mundão? Pois é, eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes. O que quer dizer isso? O sacerdócio é um intermediário, ou seja, Deus estabelece que o caminho dessa teologia bíblica era um caminho para que eles pudessem mostrar para as outras nações o grande projeto de reconquista de Deus diante da rebeldia humana, marcado pelo seu projeto de amor e redenção. E essa era a função dos israelitas. Eles não deveriam viver para si mesmos. E é tão interessante que você vai ver na Bíblia, várias vezes no Antigo Testamento, algumas pessoas que não tinham nada a ver e que entram na história como pessoas que não faziam parte do povo de Israel e que são protagonistas do Antigo Testamento.
Por exemplo, você tem a história de Ruth, a Moabita. A Moabita não podia nem entrar no santuário do Senhor. E ela vai ser parte da genealogia de Davi, de Jesus, e mostra uma atitude tão extraordinária quando ela vem, na linguagem bonita do texto, né? Se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. É tão interessante ver a história de Raabe, a meretriz de Jericó, de uma cidade cananita que não tinha qualquer esperança. A gente fica impressionado com a conquista por causa da queda de Jericó, mas o texto está impressionado com a mudança de Raabe. O foco é missiológico. Você vê Naamã, o sírio, você vai ver vários casos. Por quê? Porque Israel certamente deveria fazer parte daquilo que envolvia essa missão. Por isso que a gente vai pegar o livro dos Salmos e vai ler coisas como diz: cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eles deveriam ser essa referência. E o que houve com a nação? A semelhança de nós, o que esse pessoal faz? Em vez deles devidamente convidarem as nações a conhecer o Deus único, o Deus que se importa com o ser humano, o Deus que estabelece diretrizes para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável, conceito de misericórdia, ajuda do órfão, da viúva, do estrangeiro, uma série de elementos importantes, eles começam a ir atrás dos deuses das nações. Por isso idolatria é um negócio tão complicado e sério. E eles não conseguem caminhar adequadamente. Então Deus o que faz? Deus toma uma atitude muito simples. Pessoal, vocês gostam dos deuses das nações? Vocês de fato estão ligados nos ídolos? Beleza, vou mandar vocês para a Babilônia e vocês fiquem à vontade. Tem ídolo que não acaba mais. E eles vão para lá. E sabe que curiosamente, eles voltam de lá curados. Parece que está calminho agora eu estou. Né? Eles retornam da Babilônia. E aí é que você vê o que a gente chama do amadurecimento do monoteísmo israelita ou de Judá, depois dessa experiência. E apesar de tudo isso, que eu acho interessante, como é que Deus, né, faz o seu projeto com pessoas que não têm a mínima condição de ajudar. Aliás, de modo geral, consegue complicar, atrapalhar ainda mais, né? E eu acho legal porque Deus gosta das coisas com emoção. Por exemplo, quando ele vai fazer a libertação do Egito, ele chama Moisés. E quando é que ele chama Moisés? Depois que ele está mega falido. Ele já tinha abandonado tudo, já tinha matado o Egito, já tinha escondido, já tinha fundado uma empresa lá, Moisés, Jetro, Cordeiros Associados do Sinai, já tinha deixado tudo para lá, e Deus chama Moisés quando ele não tem mais motivação, quando ele fez tudo errado, quando ele tem culpa no cartório e ele está arrebentado. Deus aparece e Deus faz essas coisas extraordinárias nos momentos mais assim impensáveis. Por isso que a Bíblia não pode ter sido uma invenção. Ninguém é doido de inventar um negócio desse. E aí quando Moisés é chamado, ele diz: não vou, o senhor errou o CEP, o negócio é com Arão, ele passou no curso de homilética e eu fui reprovado. Ele estava estudando na FLAM, né? Moisés talvez entendesse de homilética, a arte de fritar ovos, mas nada disso. E aí ele não tem condição de ir, e Deus diz: você vai, e para ficar mais legal, eu vou endurecer o coração do faraó. É muito doido o negócio, né? Você quer com emoção ou sem emoção? E assim Deus constrói a história da redenção. E no meio de todo esse processo, no meio daquilo que a gente pode chamar de derrota total, a nação faliu. A gente tem, desde a época de Daniel, domínio da Babilônia, domínio dos gregos, perseguição, morte, e agora o maior império da história, com toda a sua crueldade, o Império Romano, chega. E quando ele se estabelece, aí nesse momento, uma coisa totalmente maluca, a salvação chega por meio do bebê que nasce num vilarejo de nada, cercado de animais e com visitantes estrangeiros que não tem nada a ver com a revelação. O pessoal é muito doido. Aí Deus age através de Cristo,
o que a gente não poderia esperar, que o povo mais, vamos dizer, preparado para receber não recebe. E aí a coisa começa a se explodir por toda parte na direção do projeto de redenção, o projeto da missão. E como é que esse negócio funciona? Missão não é um departamento da igreja. Missão não é uma das áreas da teologia. Quando você observa essa linha nesse caminho histórico salvífico, desemboca exatamente naquilo que a gente conhece como Missio Dei, ou seja, Deus está em missão, porque Ele resolveu se aproximar de nós. O infinito invadiu o finito, aquilo que não tem condição de ser explicado se revelou numa dimensão na linguagem humana perceptível, né? Eu chamo isso a teologia do Gugu Dadá. Deus fala no nosso nível, se apresenta entre nós, e aí você vai ter esse caminho missiológico. Então, o que a gente descobre? Deus está em missão, e a gente vai ver, né, que em João 20, fica claro no texto, né? Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E qual é a característica fundamental da teologia bíblica da missão? É muito interessante, porque às vezes a gente pensa, né, eu tenho a impressão que boa parte da comunidade evangélica tem uma coisa assim, dizendo: olha, isso aqui é uma ordem de Deus, Ele mandou, então a gente obedece, você calado já está errado, então vai lá e faz e não pergunta. E outras pessoas, quando vão lidar com o assunto, dizem: ó, cada um tem o seu dom, sua área, tem várias coisas, a minha é essa, então eu vou cumprir aquilo que está diante de mim. Mas quando você olha para a realidade que aparece no texto, a gente vai ver que missão é decorrente da encarnação. O fato de Deus decidir se manifestar na história como um de nós e chegar tão perto de nós, fazendo com que a transcendência invadisse a imanência, e Deus se revela em Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Isso mostra para nós que isso é o paradigma da caminhada cristã. Desse modo, a maneira de ser de Deus, por definição, ela é contextualização. Ela é interagir dentro da realidade das pessoas, porque você nunca vai poder amar alguém sem prestar atenção nessa pessoa, sem ouvir o que ela tem a dizer, sem interagir de maneira adequada com o universo que ela tem. E o que você vê? Você vai ver essa flor que surge na teologia bíblica, ela desabrochar de maneira extraordinária na plenitude dos tempos, quando, é tão interessante isso, num confronto com o Império Romano, que se achava, né, dono de toda a tribo, povo, língua, raça e nação, assim que Roma se via. Enquanto você achava que o centro do mundo estava em Roma, e o centro da religião em Jerusalém, a estrela brilha em Belém. Enquanto você acha que os poderes que dominam são esses, surge um Messias incompreensível, um rei que não parece absolutamente nada com aquilo que poderia imaginar. E aí se inicia o projeto de Deus com uma dinâmica tão impressionante, dizendo que a grande transformação dessa missão começa com algo que se dá aqui dentro, uma mudança significativa de quem se submete ao rei, e essa conquista acontece por meio dessa realidade da missão. E portanto a missão envolve isso. E o que aparece? É tão impressionante. Eu acho extraordinário ver Paulo, sujeito pós-judeu, ultra-fariseu, sabe de tudo, da lei revelada, da Torá, do Tanar, da lei oral, de toda a tradição rabínica. Paulo, cidadão romano, plena liberdade para se deslocar nesse império tão poderoso. Paulo, formado em cultura e em literatura grega. E o que Paulo faz? Tranquilo. Chegou a hora de conversar com o grego? Beleza, a gente conversa. Como? Abrindo a Bíblia? Não. A gente fala sobre aquilo que epicureus e estoicos podem entender.
a gente cita a literatura deles, a gente faz uma teologia da história da criação, envolvendo esses gregos dentro do cenário, e ele interage com eles como ninguém em Atos 17. Paulo chega na sinagoga, profeta Isaías na veia, fala da maneira adequada. Então você percebe que ele tira a bola sem fazer falta, ele atua direitinho e reagindo diante dos contextos. Então o que envolve a missão? A missão nos leva, em primeiro lugar, a beber água limpa, a comer manga deliciosa, a realmente receber a palavra. Atenção, a Bíblia não é para ser meramente lida. Você tem que comer igual você come o Ferrero Rocher, mastigar, receber, demorar, né? A coisa precisa realmente trazer o seu enfoque para nós. E quando a gente vai transmitir, a gente precisa da sensibilidade do Deus que monta tenda no deserto para brincar de Lego com o povo de Israel. A gente precisa aprender com o apóstolo Paulo como é que a gente fala com pessoas diferentes. Meus queridos, em que mundo nós vivemos? Estamos num mundo, primeiro, marcado por uma pós-modernidade que tem um processo de desconstrução, marcada por uma atitude depressiva, negativa, sem esperança em relação à vida. Você sabe que livros profundamente sintonizados com isso são livros como Jó e Eclesiastes. Na França fizeram isso, deram um monte de livro de Eclesiastes para um grande grupo de pessoas. O pessoal falou: uau, que galera que nem nós aqui, que beleza. Dizem que nada faz sentido, é correr atrás do vento, é nós na fita. E aí eles são conduzidos a uma percepção que, olha, não sabia que ia chegar nisso aqui, mas como, e desde quando isso é livro de religião? Isso parece as nossas confabulações. Esse mundo pós-moderno, dentro da realidade brasileira, que herdou uma religiosidade ibérica, na sua matriz europeia, de perfil platônico, e que está presente nos nossos ambientes, porque às vezes o indivíduo se diz evangélico, mas evangélico é o verniz dele, a sua raiz é espiritólica, ele nunca mudou conceitos, realinhou o pensamento, ele pensa, até a maneira como ele separa espiritual e material, que é físico ou não corresponde à percepção bíblica da realidade. Esse é um universo diante de nós. Esse universo também é compartilhado por uma outra herança, que tem a ver com as nossas raízes afro-indígenas, que tem uma cosmovisão interessante, muito fundamentado na tradição iorubá, que marcou, por exemplo, a construção antropológica do mundo afro-brasileiro, onde você tem a distinção entre o Ayé e o Orum, o mundo espiritual e o mundo físico. E adivinha? É a cara do platonismo. Europa e África na mesma pegada, com o mesmo tipo de dualismo, com o mesmo tipo de ideia, que quando surge um problema aqui, ele tem uma origem espiritual, numa realidade, e os dois são tentativas de explicar a realidade, mas muito aquém da cultura integrativa do universo bíblico, onde o sagrado e o Deus único reina sobre tudo e tem caminhos e diretrizes para a gente lidar com qualquer situação. Junto com isso, a gente tem a galera secularizada, revoltada, aborrecida, machucada pelo mundo religioso, que procurou um caminho de agnosticismo ou mesmo de ateísmo e não consegue interagir com a fé. E vocês percebem, nós temos tribos distintas. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar com amor, com verdade e numa dimensão que atinja as questões que envolvem essas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, conversando com gente totalmente cética, e um dia o cara conversando comigo na universidade, ele falou: escuta, mas eu não sabia, você também é pastor? Eu falei: sou. Mas por quê? Ah, porque não parece. E eu falei: tá bom, mas por que não parece? Porque você parece uma pessoa normal. Eu falei: beleza, você quer que eu vire os olhos, comece a babar, então eu faço o que você precisar, e o que você precisa, né? E aí o cara riu, falou: não, porque, sei lá, você fala de boa. Eu falei: desculpa, eu fui na bola, está tudo certo, podemos conversar aqui.
Nós temos essa realidade. E para finalizar, eu queria dizer, como é que a gente faz isso no mundo de hoje? O povo da boca grande, esse mundo evangélico, estão falando o tempo todo sem parar. Só que Jesus falou uma coisa para a gente, que ele disse o seguinte: pessoal, a galera não vai entender esse lance do reino. Vocês, sabem, vão ser felizes e bem-sucedidos quando o pessoal estranhar e começar a falar mal de vocês. O problema de quem fala mal da gente é que eles não conhecem metade do que a gente podia ajudar, né? A aumentar o processo. Então Jesus falou: olha, vocês têm que reagir a isso de duas maneiras. Vocês são sal da terra. Não entrem no esquema e mantenham a sua fidelidade no reino. Vocês são a luz do mundo. Essa luz deve brilhar. E não dá para esconder a luz. E você sabe que luz é essa que as pessoas vão ver? As pessoas vão ver, Mateus 5,20, as boas obras que vocês fazem derivadas da graça, e vão glorificar o Pai do céu de vocês. Meus queridos, sabe o que o mundo precisa hoje? As pessoas precisam ver gente que amam de maneira desinteressada, sem ganhar nada com isso, e sem precisar falar nada. Eu já vi várias pessoas que você faz um negócio e você não diz nada. A pessoa vem perguntar para você: mas por que você faz isso? Qual é a sua convicção? Sabe por quê? Porque quando a gente olha a necessidade do mundo, onde todo mundo está lutando para pisar na cabeça do outro, ser o vencedor, não ser um loser, e as pessoas veem alguém indo na direção diferente, o que aconteceu com essa pessoa? Eu já vi gente falando horrores da fé. Mas quando você diz, você conhece a história do fulano, que deixou essa situação de conforto e foi cuidar de leprosos no interior de um país necessitado? Você conhece a história de uma pessoa que dedicou a sua vida aos loucos, que nunca poderiam agradecer, nem saber o que ele estava fazendo? Sabe o que acontece com essas pessoas? Eles falam: não, isso eu acho muito bonito. Eles baixam a bola. O veneno vai embora, tira a faca da mão no mesmo momento. Então, se a gente não entender o que é de fato graça, amor incondicional, que é a grande força dessa coisa que envolve a missão, a gente não vai conseguir falar gugu dadá. A gente não vai armar a tenda no deserto. A gente vai entrar pelos mesmos caminhos do passado. Quando as pessoas que encontraram a Deus se sentiram tão especiais, tão diferentes, disseram: que bom, Senhor, que a gente é muito melhor do que essa galera que não sabe nada. Que Deus nos ajude a não caminhar nessa direção, e que a gente beba muito até achar ouro e mel e felicidade na teologia bíblica da missão. Que Deus nos abençoe.